Bom, vamos tratar agora do acidente de trabalho. Somente fazendo uma ressalva inicial, a legislação previdenciária, ela fala do acidente de trabalho e do acidente de qualquer natureza ou causa. O acidente de qualquer natureza ou causa seria uma entidade mais ampla do que apenas o acidente de trabalho. Acidentes comuns sem relação com o trabalho, mas que provoquem dano ou perturbação funcional no segurado, vão ser considerados também, como acidentes de qualquer natureza ou causa. São acidentes comuns, fazem parte do gênero do acidente, de qualquer natureza ou causa, mas não são de trabalho, tá certo? Então, dentro do acidente de qualquer natureza ou causa, qualquer situação traumática, qualquer situação que provoque perturbação funcional, tá? Que na verdade reduza, tá, a capacidade de trabalho, provoque a perda da capacidade de trabalho, eu vou entender como sendo um acidente de qualquer natureza. Tá? Ele não aconteceu no trabalho necessariamente, mas é um acidente. Já o acidente de trabalho, que é definido na lei, ele é bem restrito. Considera-se como integrante dessa entidade, acidente de trabalho, o acidente típico, o acidente de trajeto e também as chamadas doenças ocupacionais. Então, nós vamos abordar as disposições que estão na Lei 8.213 e que nos apresentam essa entidade que é o acidente de trabalho. Lembrar que a caracterização do acidente de trabalho tem várias consequências. O benefício porventura decorrente, se resultar em incapacidade laboral provisória, permanente ou em morte do trabalhador, é considerado um benefício de natureza acidentária, ok? Então, isso é importante. O fato de ser um benefício acidentário vai dar ao trabalhador, no seu retorno à atividade, quando cessa o auxílio-doença acidentário, uma estabilidade provisória de 12 meses, ok? Então, esses aspectos todos são importantes. Vejam, a empresa ela é obrigada a comunicar o acidente de trabalho. As ocorrências dos acidentes de trabalho, elas determinam um aumento no FAP, no fator acidentário de prevenção, que a partir de janeiro de 2010 as empresas devem aplicar no cálculo do seguro contra acidente de trabalho. Então, nós temos duas empresas que exercem a mesma atividade, o risco da atividade preponderante delas é considerado grave, por exemplo, deveriam estar pagando as duas um SAT, seguro de acidente de trabalho, de 3%. Entretanto, tendo em vista a diferença na frequência, gravidade e custo, tá? Relativamente a acidentes de trabalho e a benefícios decorrentes desses acidentes, o que acontece é que uma empresa vai ter um FAP, um fator acidentário de prevenção, diferente da outra. Então, depois nós vamos conversar sobre isso também. Mas, nesse primeiro momento, vamos voltar aqui o nosso foco para a definição do acidente de trabalho conforme Lei 8.213. Vamos até o quadro, dar uma examinada na lei aqui 8.213. Vamos lá. Então, acidente de trabalho começa a ser tratado no artigo 19 da Lei 8.213. O acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11. Quem são eles? Os segurados especiais. Nós vamos descobrir adiante que o acidente de trabalho ele só ocorre com o empregado, com avulso e com o segurado especial. Um acidente, porventura, ocorrido com um contribuinte individual, com um empregado doméstico, eu não vou entender como sendo integrante do acidente de trabalho. Tá? Então, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11, ou seja, segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, eu tenho aqui um acidente de trabalho que adiante nós vamos ter oportunidade nos artigos subsequentes a ver exatamente quais são aquelas situações consideradas como acidente de trabalho,
ocorre pelo exercício do trabalho. Então, acidente de trabalho ocorre pelo exercício do trabalho ou então pelo exercício de atividade enquanto segurado especial, não é? Então, esse acidente, ele vai provocar o quê? Lesão corporal ou perturbação funcional. E essa lesão corporal ou essa perturbação funcional vão ter as seguintes consequências, tá? Elas vão resultar na morte, na perda ou na redução permanente ou temporária de quê? Da capacidade de trabalho. Então, essa lesão ou essa perturbação funcional determinou a morte do trabalhador ou determinou perda ou redução na sua capacidade de trabalho. Então, só lembrando, colocar aqui embaixo, que eu entendo possível aqui, nós vamos adiante ter a oportunidade de ver isso, a ocorrência do acidente de trabalho somente com empregado, tá? Com o trabalhador que se enquadre na categoria de empregado, avulso e segurado especial. O acidente ocorrido com contribuinte individual, com doméstico, com facultativo, é um acidente comum que vai se enquadrar no acidente de qualquer natureza ou causa, mas não vai ser um acidente de trabalho. Então, vamos para a próxima disposição aqui. Vamos lá. A empresa, ela é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Então, é responsabilidade da empresa a segurança do trabalhador enquanto ele se encontra no local de trabalho, a serviço da empresa, tá? E constitui uma contravenção penal, portanto, né, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre riscos da operação a executar e do produto a manipular. Aqui, gente, no parágrafo 4, diz assim: o Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Eu diria que aqui o Ministério do Trabalho vai fiscalizar e a Previdência vai, quando verificar, hoje são dois ministérios, né? O Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência, e o Ministério da Previdência também vai se ocupar dessa questão, representando ao Ministério do Trabalho, quando verificar descumprimento de normas de segurança e higiene do trabalho. Vamos adiante aqui. O que é acidente de trabalho? Nos termos do artigo anterior. Então, acidente de trabalho. Considera-se como acidente de trabalho as seguintes entidades mórbidas: a doença profissional e a doença do trabalho. A doença profissional, gente, é aquela inerente à atividade, que os estudiosos, os técnicos, eles podem até afirmar que é, assim, um milagre, tá? Uma estatística muito pequena de trabalhadores que não adoecem naquela dada atividade. Então, aqueles que trabalham com escavação de poço, tá? É raro, é difícil acontecer deles não terem silicose. Por quê? Porque é inerente à atividade por eles desenvolvidas, tá? À profissão deles, a ocorrência daquela entidade mórbida. Já a doença do trabalho, ela é adquirida ou desencadeada em função das condições em que o trabalho é realizado. Então, existem ali agentes físicos, químicos, biológicos ou agentes ergonômicos que determinam, tá, aquela entidade mórbida. Então, vamos lá, doença profissional.
assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Se vocês investigarem o anexo do Regulamento da Previdência Social, vocês vão encontrar uma lista que vai apresentar essas doenças, tá? Já a doença do trabalho é entendida como adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Você vai encontrar também isso, né, informações sobre essa questão aí da doença do trabalho nos anexos do regulamento. Agora, vejam só, o que você vai ter aqui? O acidente de trabalho... ele vai abranger as seguintes possibilidades: o chamado acidente típico e situações equiparadas, o acidente de trajeto ou de itinerário e as chamadas doenças ocupacionais, que seriam divididas em dois grupos: as doenças profissionais e as doenças do trabalho, tá? Então, a profissional, ela é inerente à atividade, tá? Raro é o caso do indivíduo que naquela atividade não passe a padecer daquele problema de saúde, daquela disfunção, enfim, tá? Já as doenças do trabalho, elas são provocadas por condições especiais, tá, que existem no ambiente onde o trabalhador está exercendo sua atividade. Vamos dar uma olhada aqui. Agora, o regulamento e a lei, aqui nós estamos ainda na lei, vão chamar atenção para situações que não são consideradas como doença do trabalho. Poderiam gerar confusão em face dos sintomas, né, detectados, mas não são considerados doença do trabalho. Doença degenerativa não é considerada doença do trabalho. A inerente ao grupo etário, tá? A literatura, a técnica médica demonstra ali que aquele grupo etário padece daquele tipo de mal. Então, isso daí não é considerado como doença do trabalho. A que não produza incapacidade laborativa. Lembrem-se que tem que produzir a morte, né, do trabalhador, a perda ou a redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Então, a doença que não produz incapacidade laboral, eu não vou entendê-la como doença do trabalho. A doença endêmica, adquirida por segurado, habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, o indivíduo que mora numa região onde a doença de Chagas é endêmica, se ele contrai doença de Chagas, eu não vou entender que aquilo é resultante do trabalho dele, mesmo que ele tenha adquirido porque foi desmatar lá para poder fazer um roçado, né? Então, ele vai, tira a mata nativa, desaloja lá o barbeiro, enfim, e aí ele vai contrair lá o mal de Chagas. Essa doença é endêmica, portanto, eu não posso entender que se trata de doença do trabalho. Agora, se eu desloco um indivíduo que mora numa cidade para trabalhar naquela cidade outra, para trabalhar naquela região, como agente de saúde, e ele contrai o mal de Chagas, ele não contraiu porque vivia ali naquela região, mas sim porque se deslocou a trabalho para aquele local. Então, eu vou considerar, então, no caso do agente de saúde, que saiu da sua cidade para exercer atividade laboral em outro local, aí sim eu posso considerar como doença do trabalho, ok? Então, nós vamos, né, ficar até aqui. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre todas as situações que a lei apresenta como equiparadas ao acidente de trabalho. Então, vou só fazer um resuminho. O acidente de trabalho somente ocorre com os segurados enquadrados na categoria de empregado, avulso e segurado especial, ok? O acidente de trabalho, ele vai provocar uma lesão ou perturbação funcional que vai provocar a morte, a perda da capacidade de trabalho ou a redução permanente ou provisória, né,
da condição de trabalho daquele indivíduo, certo? Outro dado importante, o acidente de trabalho, ele é o acidente típico de trajeto e as chamadas doenças ocupacionais. Lembrar também que o acidente de qualquer natureza ou causa, ele abrange mais situações do que aquelas consideradas como acidente de trabalho. E digo mais, é possível você ter um acidente de qualquer natureza ou causa, não relacionado à condição necessariamente de acidente de trabalho, com um empregado doméstico, com um CI, com um contribuinte individual, né, e o facultativo. Mas eu não vou ter um acidente de trabalho caracterizado, né, tendo em vista uma ocorrência com esses trabalhadores. Então, na próxima aula, seguiremos o nosso exame do acidente de trabalho. Até lá!